a troca de conhecimento entre professores, alunos, profissionais, comunidade, paciente, quem desejar, né, que estiver no ecossistema da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Stephanie Santos Castro. Ela se descreve como fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Paraná em 2020, né, onde ela cursou no Departamento de Prevenção e Promoção de Prevenção e Reabilitação na Fisioterapia da UFPR, o curso, e se dedicou aos estudos na área pélvica. Participou do projeto Maternar na Vitor Ferreira do Amaral, que era um projeto da professora Rubineide, realizado no HC, que diminuía a fila de espera nessa área. Logo que saiu da faculdade, entrou no curso de pós de fisioterapia na saúde da mulher, do IBRAT, e está atuando desde já nessa área que se formou e se especializou em pilates também, específico para gestantes e puerpéria. Então, ela é a número 1 que abre esses encontros, porque é egressa nossa, então tem todo um simbolismo de a gente mostrar, né, para a comunidade, tanto para professores como para alunos, a qualidade dos nossos alunos, né, e principalmente nessa área, que é a fisioterapia na saúde da mulher e do homem. Então, a Stephanie, agora abro a palavra para você. Você vai ter o tempo de expor e depois a gente pode trocar, né? A gente tem a presença da professora Ana Márcia, hoje me auxiliando aqui nesse bate-papo, e da minha aluna Lohane, que é do projeto de aprendizagem. Então, vamos iniciar. Bom dia, professora. Bom dia, meninas. Fico muito feliz com o convite. Espero abordar esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, que é um tema bem importante, né, que é de extrema importância, que é a avaliação. Já vou pedir desculpa caso tenha algum barulho por aqui, porque eu estou bem perto do asfalto aqui, daí às vezes pode ter algum barulho. E também, às vezes, eu vou olhar assim para o lado, porque eu estou com 2 telas. Aí eu vejo vocês em uma tela e vejo aqui a parte dos slides, a parte que eu estou mexendo, em outra tela. Então, às vezes, eu vou olhar para o lado, tá bom? Tranquilo, eu vou fechar a câmera e o áudio, e quando parar, a gente abre para comentários. Beleza. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela, só para a gente ir acompanhando as escalas, tá? Estão conseguindo enxergar? Sim. Os slides? Tá tudo certinho. Beleza. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a avaliação fisioterapêutica na saúde da mulher e do homem, né? Que foi uma continuação, digamos assim, também da aula que já foi ministrada, né? E uma parte específica dessa avaliação. Então, lá na aula que a gente fez na Federal, a gente conversou sobre a avaliação de uma forma geral, de uma forma ampla, né? Falando toda a parte de escuta, avaliação anamnese, questionários, avaliação física, avaliação postural, tudo, né? Hoje a gente vai voltar o foco para uma área específica, né? A gente vai falar um pouco sobre a avaliação pélvica propriamente dita, para a contração da musculatura do assoalho pélvico. Então, a gente vai falar de 2 escalas bem conhecidas, bem utilizadas, né? Que é o Perfect e o New Perfect. Eu vou explicar um pouquinho a diferença deles e qual a gente mais consegue utilizar na prática clínica. A gente também vai falar um pouco sobre a escala de Baden, né? Que é a escala de prolapso de órgãos pélvicos. E para abordar essa escala, eu vou falar um pouco também sobre os tipos de prolapsos que a gente encontra numa avaliação.
E se der tempo no final, eu coloquei mais uma, professora, que é bem rapidinha, que é uma escala que eu acho bem importante também, que a gente consegue visualizar bastante, consegue utilizar bastante na prática clínica, que é a escala de Lamont, ou Lamont, né? Que é sobre o vaginismo. Então, eu acho que é uma escala bem importante também, e ela é bem rapidinha. Então, assim, para falar um pouco da contração do assoalho pélvico e entrar na escala Perfect e na escala New Perfect, a gente tem que entrar em uma outra escala também, que ela está dentro da Perfect, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a escala de Oxford modificada, tá? Então, a gente vai iniciar lá a nossa avaliação pélvica. A gente vai visualizar a região pélvica, né? A paciente vai estar em decúbito dorsal, né? A posição das pernas, ela pode estar com as pernas dobradas ou na posição de borboleta, que a gente fala, né? Para a gente conseguir visualizar bem ali o assoalho pélvico. A gente conseguindo visualizar bem essa região, nós conseguimos fazer toda a inspeção, né, que não vai entrar aqui hoje, que a gente já conversou aquele dia, que a gente vai direto para essas escalas. Então, a gente consegue visualizar, pedir para a paciente contrair. Então, daí a gente vai entrar depois de toda a inspeção, coloração, cicatrizes, toda aquela outra parte que a gente já visualizou da avaliação. Então, entrando nas escalas de contração, a gente vai pedir a contração para a paciente, a gente vai visualizar como que é essa contração e depois a gente vai fazer a palpação, né? Como a gente já conversou também, essa palpação, ela é uma palpação inicialmente bidigital, né? Deixa eu ver se consigo me visualizar aqui. Então, a paciente vai estar em decúbito dorsal, a gente vai inserir inicialmente aqui um dedo, uma falange, primeiro só a falange distal do dedo. O dedo ele tem que estar nessa posição, apontando para baixo, né? A força aqui, porque a nossa musculatura do assoalho pélvico, como a gente conversou aquele dia, é um U. Então, aqui está a sínfise púbica, né? Aí vai ter uretra, canal vaginal e ânus. E a nossa musculatura vai fazer esse U. Então, a gente vai entrar com essa primeira falange no canal vaginal ou no canal anal também, né? Falando agora especificamente do canal vaginal, porque é dessa forma que a gente consegue palpar o músculo principal lá da contração, que é o elevador do ânus. Então, sempre tem que estar esse dedo apontando nessa direção. Se a gente ter conseguido fazer essa palpação unidigital, a gente vai, no máximo, colocar as duas falanges, tá? Então, para conseguir sentir bem a musculatura, as duas falanges. Se a gente conseguir fazer essa avaliação inicial, a gente vai fazer a avaliação bidigital. Lembrando que essa avaliação dessa escala de Oxford, a escala também de Perfect e New Perfect, ela pode ser realizada com unidigital, né? Mas que a escala completa, digamos assim, a gente realiza ela bidigitalmente, tá? Lembrando lá que vai estar com a luva, né? Que vai estar com a luva, que vai estar com o lubrificante, que sempre vai estar conversando com o paciente, tudo aquilo que a gente já conversou na avaliação inicial. Tudo que você vai fazer, você vai falar com o paciente, você vai deixar bem claro. Se o paciente se sentir desconfortável, vai parar a avaliação a qualquer momento, tá? Mas aqui a gente vai focar nessas escalas. Então, fez a palpação bidigital nessa musculatura, nesse U, a gente vai começar a pedir para a paciente contrair, a gente vai conseguir visualizar e fazer a nossa pontuação aqui nas escalas, tá? Então, pedimos para a paciente contrair. A paciente vai contrair e a gente vai ver com o grau de força que ela vai exercer sobre essas nossas falanges aqui. O grau de força que ela vai conseguir exercer. Então, a escala de Oxford, ela vai de 0 a 5 e ela vai nos dar esse feedback de qual que é essa força que essa paciente está utilizando, que está conseguindo ali, e que a gente está conseguindo sentir no nosso dedo. Se a gente não sentir, a gente pede, dá o comando para a paciente, contrai, e ela não realiza nenhum tipo de contração, a gente não consegue sentir nada no nosso dedo. Essa contração, ela está no grau 0.
Esse grau 0, então, é a ausência de resposta muscular, não tem nenhuma resposta. A gente pergunta para a paciente, está contraindo, está conseguindo contrair? Ela vai falar para a gente, tô. Às vezes não precisa nem falar, a gente vai olhar para a cara dela e ela vai estar com a cara de sofrimento, de fazendo força, só que ela está mexendo todo o resto do corpo, está mexendo perna, está mexendo glúteo, está mexendo abdômen, está trancando a respiração, mas a musculatura que a gente está ali sentindo no nosso dedo não está tendo resposta nenhuma. Então, o grau de força dela é 0. 1, se ela tem um esboço de contração, mas ela não consegue sustentar. Então, a gente pede a contração, a gente sente como se fosse uma... A gente sente ali, a gente sente a contração, mas não chega a apertar nosso dedo, não chega a elevar nosso dedo, e ela não consegue sustentar. Então, a gente não consegue nem contar. É um muito rápido, não chega nem a ser 1 segundo. Se ela consegue contrair com a pequena intensidade, que já consegue sustentar, já é um grau 2. Grau 2 acima, ela já tem uma contração, a gente já consegue sentir e a gente já consegue contar, por exemplo, 1, 2, 3 segundos. Então, a escala 2, o grau de força 2 é um grau de força leve, mas que a gente consegue sentir e que ela consegue sustentar. A partir do grau de força 3, é uma contração que a gente considera moderada, é uma contração boa, que já dá para a gente fazer bastante coisa, que já dá para a gente trabalhar de uma forma bem legal. Ela já tem uma consciência maior do corpo. Então, a gente sente essa contração como um aumento da pressão ali no canal intravaginal. A gente vai sentir essa pressão no nosso dedo como se estivesse fechando ali e vai comprimir, né, os dedos do examinador com uma pequena elevação cranial da parede vaginal. Essa parte aqui é bem importante, tá? É uma elevação cranial. O que é uma elevação cranial? Ela vai puxar o nosso dedo como se quisesse sugar, como se quisesse vir para dentro. A gente fala que é uma contração para cima e para dentro, tá? Isso é bem importante, porque às vezes a gente pede uma contração para uma paciente e ela faz o oposto, tá? Ela expulsa, a gente sente que ela quer expulsar o nosso dedo. Então, ela não está fazendo uma contração... ela está fazendo uma contração invertida, que a gente fala, né? Que é uma contração cefálica. Isso, ela está expulsando os órgãos, ela está expulsando, ela está fazendo a força de expulsão. Então, não é considerada na escala. Então, é bem importante saber que o grau de força está sendo para cima e para dentro, tá? Outra coisa que é importante também é, às vezes, falar para o paciente que essa contração, ela é da parede vaginal, a gente está sentindo a parede vaginal, mas ela também é de canal anal, tá? Porque muitas pessoas confundem, a gente fala contrai, ela está tentando fazer a força, mas ela não está ativando o canal anal. E essa musculatura, como eu falei, ela vem lá na sínfise púbica e ela forma um U e vai lá para a cóccix. Então, não tem como isolar essa musculatura, tá? Quando contrai canal vaginal, contrai canal anal. Não trabalha de forma isolada, beleza? A partir da contração de grau 4, é uma contração que a gente já considera contração satisfatória, tá? Então, é uma contração que aperta os dedos do examinador, faz essa elevação da parede vaginal e vai em direção à sínfise púbica. Então, vai para cima, sínfise púbica, né? E vai para dentro. Então, já é uma contração satisfatória. Eu vou dizer que é muito difícil a gente achar a contração de grau 4 e grau 5. Até de pessoas que têm noção, têm consciência do assoalho pélvico, entendem o que é contração e relaxamento, é muito difícil a gente achar uma contração grau 4 e grau 5, é só se a pessoa realmente é bem treinada, assim. Normalmente, se a gente acha numa avaliação no grau 3, a gente já fica feliz, porque a gente já vai conseguir trabalhar bem. Normalmente, uma avaliação, uma força de grau 4 e grau 5, ela não vai ter queixa de incontinência urinária, não vai ter queixa, a não ser que essa contração ela seja disfuncional. Ela sabe contrair bem quando dá o comando, mas no dia a dia ela não faz essa contração. Ela não tem essa contração involuntariamente. Por exemplo, ela vai pegar um peso, ela não faz essa força, sabe? Ela vai fazer academia, fazer um agachamento, a musculatura dela não tem esse reflexo de contração. Então, daí é uma outra pegada que a gente tem que fazer. Mas, normalmente, uma outra pegada de tratamento, né? Mas, normalmente, os pacientes que chegam para a gente com incontinência urinária tem grau 0, a gente tem que ensinar o que é o assoalho pélvico, tem que ensinar o que é contrair, que às vezes elas não têm noção do que é.
no máximo, assim, um grau 3 mesmo, tá? O último grau, que é o grau 5, é a contração forte. Então, é aquela compressão firme dos dedos, a gente sente ela apertar completamente os nossos dedos, tá? Com movimento positivo em direção à síntese pública. Então, a contração 5 é a maior contração que tem, tá? Agora, a gente vai entrar aqui, então, nas escalas, e vão entender um pouquinho por que eu puxei a escala de Oxford antes, tá? Então, a escala Perfect, ela é uma escala que a gente utiliza em toda a avaliação, tá? A New Perfect, né, que é a nova, é a que a gente mais utiliza, assim, mas quando não tem a New Perfect, então a gente também utiliza, e depende de alguns estudos também, a gente vai encontrar, alguns estudos mais antigos, a gente encontra mais a escala Perfect, e elas são bem parecidas, só o finalzinho dela ali que muda, tá? Então, a escala Perfect é as siglas, né? O P, o E, o R, o F e o ECT. Então, cada letra dessa, ela tem um significado e faz uma parte da nossa avaliação, tá? Então, o P é de power, então significa a força da musculatura do assoalho pélvico. Quando a gente avalia o P, a gente usa a escala anterior que a gente citou, que é a escala de Oxford, tá? Então, a gente utiliza essa quantificação de 0 a 5. Então, o nosso P, a gente vai pedir para a paciente contrair o assoalho pélvico e a gente vai ver qual é o grau de força que ela utiliza, tá? Eu pedi lá para a paciente contrair, ela contraiu e relaxou. Eu peço mais ou menos umas 3 vezes essa contração e esse relaxamento, porque às vezes a paciente não entende de primeiro o que é para fazer, ou se perde ali em algum momento. Então, a gente pede 3 dessa contração, tá? Então, nessa primeira contração, só vou pedir para ela contrair e vou ver de 0 a 5 qual que é o grau de força dela. Se ela tem contração com elevação, já é uma contração moderada, já é um grau 3. Se eu pedir a contração nessas 3 vezes, ou até mais, e ela não fez nenhum esboço de contração, grau 0. Beleza? Então, a gente usa a escala Oxford, que é a escala que eu falei anteriormente, no P do Perfect. O E é o E de endurance. Então, a gente vai pedir para essa paciente contrair ali no nosso dedo e segurar. Aí eu vou dar o comando para ela. Agora, eu quero que você contraia, mantenha essa força de contração e segure o máximo de tempo que você conseguir, que eu vou contando. Então, a gente vai pedir contrai e a gente vai contar. 1, 2, 3. A gente vai ver quanto tempo ela consegue manter aquele mesmo Oxford que a gente viu. Por exemplo, eu vi que ela tem um Oxford de 2, que é uma contração bem fraquinha, mas já tem sustentação. Eu percebi que ela contraiu e segurou por 3 segundos. Então, eu sei que o endurance dela, que esse E do nosso Perfect, que ela consegue sustentar por 3 segundos. A gente não vai ficar tentando infinitamente lá com a paciente, né? Ela tá contraindo com a mesma força ainda, até porque não consegue, né? Não consegue segurar por muito tempo. Então, a gente vai contar, no máximo, se a paciente tem força, até 10. Se ela chegar até 10 com o mesmo grau de força da escala de Oxford, tá ótimo, tá com uma resistência super boa esse assoalho pélvico, tá? Beleza. O R seria de repetições mesmo, tá? Quantas vezes ela consegue repetir essa força grau 3, por exemplo, segurando 3 segundos. Então, eu pedi para ela contrair, segurou 3 segundos, pedi para ela relaxar. Pedi para ela contrair de novo, ela segurou mais 3 segundinhos, pedi para ela relaxar. Pedi para ela contrair de novo, mais 3 segundinhos, ela conseguiu manter e relaxou. Ótimo, ela já conseguiu 3 vezes. Na 4ª vez que eu pedi para ela contrair, ela foi até o 2 e eu já senti que ela soltou, que ela não conseguiu segurar mais 3 segundinhos. Então, eu sei que ela repete esses 3 segundinhos 3 vezes. Mais que isso, a musculatura dela já está fadigada, tá? Então, o P, força, o E, de sustentação dessa força, quantos segundos ela consegue sustentar, e repetição, quantas vezes ela repete com essa mesma sustentação. Tudo bem? Gente, se ficar com qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Podem me interromper, senão eu vou
continuar, tá? Não, deixa para o final, viu? Ah, Não se beleza. preocupe. Beleza. Então, esse R de repetição, a gente vai dar um intervalo ali, né, de relaxamento, apenas de 1 segundo, que é para a gente realmente levar esse músculo ao máximo que ele consegue, para a gente avaliar essa força, essa sustentação, e também para a gente ver o nível de fadiga dessa paciente, dessa musculatura, né? O F seria de fast, de velocidade, tá? Então, o P, o E e o R, a gente está vendo a fibra de sustentação, que são as fibras que ela contrai e consegue manter essa contração, tá? O F já é para visualizar e para perceber a contração das fibras do tipo rápido, as fibras do tipo rápido. Então, a gente não vai pedir para ela contrair e sustentar. A gente vai pedir para ela contrair o mais forte que ela conseguir e relaxar também o máximo que ela conseguir depois dessa contração, tá? Então, a gente vai ver, a gente viu, por exemplo, que a força dela é uma força de grau 2, que ela consegue contrair, mas sem muita força. Então, eu quero ver quantas vezes ela consegue contrair e relaxar mantendo essa mesma força, tá? Então, por exemplo, vou pedir para a paciente, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. E vou vendo quantas vezes ela consegue fazer essa contração sem perder a força inicial que ela tinha lá, o grau de força de Oxford que a gente viu no início, tá? Então, aqui no E e no R a gente conseguiu ver as fibras de sustentação, e no F a gente conseguiu ver as fibras do tipo rápida. O ECT na escala Oxford era para ver as outras musculaturas envolvidas, né, na contração do assoalho pélvico, verificar a sinergia muscular também para realizar a contração, e mais para uma forma de acompanhamento. Então, o ECT na escala Perfect a gente não utilizava muito. Aí, por isso que veio o novo Perfect, deixa eu passar aqui, que é o New Perfect. Nesse New Perfect, o ECT ali ganharam uma função maior, digamos assim. Por isso que a gente utiliza mais na prática clínica esse novo, o New Perfect, porque daí a gente consegue fazer o Perfect completo, não só aquela parte do Perf, tá? Do Perf até o F. Então, no New Perfect, ele continua a mesma coisa, P de Power, contração voluntária máxima na escala de Oxford de 0 a 5, mesma coisa. O E continua o Endurance, então a gente vai ver como que é a resistência dessa musculatura, né? Então, quanto tempo ela consegue manter o grau de função muscular que a gente viu no P, né? Na escala de Oxford, até 10 segundos. O R, quantas vezes ela consegue repetir essa contração segurando por aqueles segundos que a gente viu que ela consegue. Também no máximo 10 segundos, tá? Mais que isso a gente não vai fazer. Ela contrair. Desculpa. Aí o F de Fast, também a contração e o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico de maneira vigorosa e rápida, né? Com o mesmo grau de força que a gente já viu da escala Oxford. Também vamos pedir no máximo até 10 contrações, até porque a gente ficar pedindo mais que isso, a gente já vai conseguir ter feito uma avaliação bem legal. E agora a gente vai começar a usar o ECT aqui. O E, no New Perfect, é de elevação, tá? Então, a gente vai perceber se essa contração que a paciente teve uma elevação significativa ali, perceptível, né? Uma elevação da parede vaginal durante a contração voluntária. Então, a gente vai falar se essa contração foi presente, se essa elevação foi presente ou ausente. Normalmente, num grau de força 3 para cima, a gente vai ter uma elevação presente, porque é o que a escala de Oxford nos fala, como a gente já viu anteriormente, tá? Uma contração do grau 0, 1 e 2 vai ser uma elevação ausente. Então, isso vai ser importante também na nossa reavaliação, que a gente vai ver, antes não tinha essa elevação, agora tem essa elevação. Desculpa, só pedi uma água aqui.
E o C seria de cocontração. O que seria essa cocontração? É a contração dos músculos acessórios que a gente fala durante uma contração voluntária máxima, tá? Então, o que seria uma contração acessória? Aquilo que eu falei lá no início, eu pedi para a paciente contrair, ela contraiu o glúteo, ela contraiu o abdômen, ela contraiu perna e não contraiu o que eu pedi para ela contrair. Então, aqui, essa cocontração é uma cocontração presente, tá? Isso aqui não é só para os pacientes que não contraem o assoalho pélvico. Às vezes a paciente contrai o assoalho pélvico, mas ela contrai glúteo junto, ela não consegue separar a musculatura perineal da musculatura glútea. Então, é uma coisa que a gente tem que ensinar ali para ela também durante o nosso tratamento. E a gente vai ver se é uma contração presente, se essa cocontração está presente ou está ausente. O ideal seria que fosse uma cocontração ausente, né? A gente quer que só a musculatura do assoalho pélvico seja ativada sem o uso da musculatura acessória. E o T é de timing, que é a contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico durante a tosse, que a gente diz que é um reflexo da tosse, né? Isso aqui tem que ser presente, tá? A gente vai estar lá com o nosso dedo na musculatura do assoalho pélvico e depois de pedir toda essa contrai, relaxa, contrai, sustenta, né? A gente vai pedir para ela fazer uma tosse. E a gente vai perceber se tem essa contração reflexa e se tem essa contração cranial, né? Que a gente falou lá, reflexa, tá? Se não tiver essa contração reflexa, significa que essa paciente, ela se não tem essa contração reflexa, pode ser que essa paciente tenha perda urinária, por exemplo, para carregar peso, para tossir mesmo, para espirrar, para fazer qualquer outro movimento abdominal. O nosso assoalho pélvico ela tem uma contração involuntária, ele contrai involuntariamente para a gente não ter essa perda urinária. Se essa paciente não tem essa contração involuntária, a gente também tem que trabalhar esse hábito, trabalhar essa contração involuntária que a gente chama de DNEC, que é uma parte também do nosso tratamento. Aí, essa foi a contração do assoalho pélvico, tá? Essa contração, essa avaliação do New Perfect do assoalho pélvico é uma avaliação que a gente tem que fazer em todas as nossas pacientes que vão no nosso consultório e que tenham qualquer tipo de queixa urinária evacuatória, de perda urinária, perda evacuatória, tá? Então, se a paciente não tem uma tensão da musculatura do assoalho pélvico, a gente consegue realizar esse New Perfect, tá? Se ela tem uma tensão do assoalho pélvico, por isso que eu coloquei o vaginismo ali no final. Porque se ela tem uma tensão do assoalho pélvico, a nossa contração, a nossa avaliação do New Perfect já não vai ficar 100%, porque aquela musculatura ela não está relaxando, então ela não está tendo uma contração satisfatória, ela está tendo uma tensão muscular, não uma contração, uma força muscular. E isso é bem fácil da gente se confundir, sabe? Às vezes a gente faz essa avaliação e a gente sente aquela musculatura, a gente pede para a paciente contrair, nossa, que contração forte, mas ela contrai e não relaxa, né? Então, se ela contrai e não relaxa, não é uma contração da musculatura do assoalho pélvico satisfatória, é uma tensão. A gente tem que liberar essa musculatura, tem que relaxar essa musculatura para a gente conseguir fazer o New Perfect, tá? Então, nos casos de pacientes com vaginismo, com dispareunia, que é dor na relação sexual, que tem tensão da musculatura do assoalho pélvico, o New Perfect ele não vai ser exato se a gente não fizer esse preparo ali da musculatura, esse trabalho com a musculatura do assoalho pélvico de liberar essa tensão muscular. Aí. Agora a gente vai entrar um pouco em relação aos prolapsos. Os prolapsos, eles são
descidas dos nossos órgãos pélvicos ali, né? Os nossos órgãos pélvicos, eles não estão bem posicionados. Quando eles não estão na posição adequada, quando eles estão mais baixos do que eles deveriam estar, é considerado um prolapso, tá? Uhum. Então, esses prolapsos eu quis trazer um pouquinho antes aqui, um pouquinho da classificação deles, que também é o que a gente avalia, a gente consegue visualizar na avaliação. Antes da gente fazer a escala e ver qual que é o grau de prolapso, a gente precisa saber quais são os tipos de prolapsos que existem, né? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho disso. Outra coisa que é bem importante é lembrar que os prolapsos, eles têm muito a ver com fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, então todo mundo que a gente vai avaliar prolapso, a gente vai avaliar o New Perfect também, né? E a escala de Oxford e New Perfect no geral. Só que é importante saber que os prolapsos não são de causa somente causa única de fraqueza muscular, tá? Do assoalho pélvico. Tem questão aí de ligamentos e questão de colágeno, que é uma coisa que a gente não consegue interferir. A gente consegue, né, ganhar, interferir de outras formas ali no tratamento, mas não com o ganho da contração do assoalho pélvico. Mas tem vários estudos que já mostram que a gente já consegue reverter alguns graus do prolapso somente com a contração ali, com esse fortalecimento do assoalho pélvico. Mas é importante saber que não é de causa única e exclusiva de fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Tem questão de colágeno envolvida também, tá? Então, assim, a gente divide os prolapsos em 3 grupos, que a gente diz, né? Porque a gente vai estar lá avaliando o canal vaginal, certo? Então, no canal vaginal, a gente vai entender ali onde a gente está e o que a gente está sentindo, tá? O prolapso ele pode ser avaliado tanto na palpação como também só na inspeção. A gente olhando ali o canal vaginal, muitas vezes a gente já consegue ver se tem algum prolapso ou não, tá? Então, assim, se a gente vê que o prolapso lá na nossa avaliação, porque tá lá as nossas 2 falanges na nossa musculatura em formato de U, se a gente coloca as nossas falanges lá e a gente sente alguma pressãozinha, alguma coisa diferente nessa parte de cima do nosso dedo, que é na parte que vai estar a unha, é um prolapso de parede vaginal anterior, tá? Então, esse prolapso de parede vaginal anterior, quando a gente sente na nossa unha ou na parte anterior das nossas falanges aqui, na parte da frente, é um prolapso que tem a ver com a bexiga, tá? Então, pode ser uma cistocele, que é um prolapso da bexiga mesmo, ou uma uretrocele, que é um prolapso da uretra, tá? Se a gente sente essa pressão maior ali no nosso dedo, na parte apical do nosso dedo, nessa parte de cima aqui, né, na ponta do nosso dedo, é um prolapso de compartimento apical, tá? Então, pode ser um prolapso de colo de útero, né? Se o útero estiver descendo assim, retinho. Pode ser já um prolapso de útero, se tiver invertido o ângulo do útero ali, né? Então, um prolapso de compartimento apical, né? Um prolapso uterino. Ou também da cúpula vaginal. Agora, se a gente está na nossa avaliação e a gente sente uma pressão maior e a paciente fala para a gente, eu estou sentindo uma pressão maior em tal região, uma pressão maior atrás. Então, a gente sabe que esse prolapso é um prolapso de parede vaginal posterior, que pode ser uma retocele ou uma enterocele, tá? Enterocele acontece muitas vezes em mulheres que não tem mais útero, né, que fizeram esterectomia, que daí a parte de intestino ali começa a descer, tá? Então, é uma enterocele. Aqui a gente tem uma fotinha, não sei se aparece a minha setinha para vocês, não. Aparece sim, viu? Ah, tá, beleza. Então, esse aqui é um assoalho pélvico normal, né? Aqui tá a nossa musculatura do assoalho pélvico segurando tudo, a bexiga tá na região normal, o útero também e o reto também. Aqui ele mostra uma cistocele. O nosso dedo vai estar aqui no canal vaginal e na região da nossa unha, aqui na região anterior, a gente vai sentir alguma pressão. Ou a paciente vai relatar que sente pressão, que sente vontade de fazer xixi. Então, primeiro a gente vai falar que é um prolapso de parede anterior. Aqui, se a gente insere o nosso dedo e a gente sente na base, na ponta do nosso dedo aqui, é um prolapso
de compartimento apical. E se a gente sente essa pressão aqui, às vezes até com bolo fecal mesmo na parte de trás, é um prolapso vaginal, de parede vaginal posterior. Beleza? Então, é importante saber isso aqui. É importante saber também que o prolapso, dependendo do grau, a gente vai conseguir visualizar, e dependendo do grau, a gente só vai conseguir sentir, e a paciente também só vai conseguir sentir. Se a gente consegue visualizar, a gente consegue ver pela luz do canal vaginal que tipo de prolapso é também. Se a gente olha ali pro canal vaginal e a gente vê que tem uma luz mais posterior, que a gente vê ali o clitóris, que a gente vê a uretra, e que a gente vê uma bolinha, às vezes é uma bola, ou uma parede lisa, e embaixo a gente consegue visualizar ali a entrada do canal vaginal, esse prolapso é um prolapso de parede vaginal anterior. Se a gente vê esse prolapso, a gente visualiza com uma bolinha assim, então tem a uretra lá em cima, não é a uretra, uma outra bolinha ali bem no canal vaginal, normalmente é o colo do útero, né? Então, é um prolapso de compartimento apical. E se a gente vê ali na região, se a gente vê que a luz do canal vaginal está em cima e que embaixo a gente tem uma bolinha, na região mais perto de canal anal a gente tem essa bolinha, então é um prolapso de parede vaginal posterior. Então, agora entrando na escala, né? Tem a escala de Baden e Walker, ou Walker, eu acho que é Walker. Stephanie, posso fazer um pequeno ajuste aqui? Pronto. A gente vai passar para outra escala, né? Agora, Isso. como você mesmo anunciou. Então, eu estou pensando, porque como eu hoje estou tendo o suporte aqui da professora doutora Ana Márcia, do Departamento de Prevenção e Reabilitação e Fisioterapia, eu vou abrir aqui para algumas perguntas sobre a primeira parte, até porque ela vai sair também. E aí tem também outras pessoas que entraram, então eu vou abrir aqui para alguém perguntar, tirar alguma dúvida, antes da gente passar para a escala de Baden. Tá, beleza. Pessoal, está aberto. Quem não quiser abrir a câmera, mas quiser perguntar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Pode escrever. Oi, tudo Sim. bem? Bom dia. Sobre aquela nova escala, né, a New Perfect, você tinha comentado sobre a tosse, né, o reflexo, se era ausente ou ausente. Seria o mesmo procedimento que a gente faz, então, pedir para a pessoa tossir, a gente mesmo sente essa contração. Eu fiquei meio confusa sobre essa questão da tosse, que é muito importante, né? Por conta do dia a dia da pessoa. Com certeza, é bem importante mesmo. Essa contração, a gente pede para ela só fazer a tosse, e a gente visualiza se tem essa elevação, se tem essa pressão no nosso dedo com a tosse ou não, tá? Então, primeiro a gente vai pedir para ela realizar a tosse e a gente visualiza se ela faz essa contração do assoalho pélvico ou não. Depois de pedir só a tosse, a gente vai pedir, beleza, agora eu quero que você contraia e tosse para mim. Aí eu vou ver se tem essa diferença, tá? Se ela consegue contrair melhor quando ela ativa inicialmente a contração para depois tossir. Que daí é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Se ela não tem esse reflexo da tosse, se a gente pede para ela tossir e a gente sente, às vezes, se ela tem um prolapso, quando a gente pede para ela tossir, por exemplo, a gente já vai sentir o prolapso descer e empurrar o nosso dedo, tá? Então, se o prolapso desce e empurra o nosso dedo, e ela não faz essa contração involuntária, é uma coisa que a gente vai ter que treinar, que é o DNEC, né? Que é essa contração antes da realização da força, essa contração antes da realização da tosse, do espirro, é uma coisa difícil de treinar com o paciente, porque quando a gente vê, a gente já tossiu, quando a gente vê, a gente já espirrou, mas é uma coisa bem importante, porque a gente tem que tem que tornar isso involuntário, tá? Então, primeiramente, a gente vai pedir a tosse sem contração e a gente vai visualizar e vai sentir como o assoalho pélvico dela responde, tá? Então, essa contração involuntária, ela tem que ser presente, porque vai impedir, né? Vai impedir ali essa descida desses órgãos e vai impedir que ela tenha uma incontinência ali, que ela tenha uma perda urinária, por exemplo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, entendi sim, obrigada.
A professora Ana Márcia abriu a câmera, eu acho que ela ia questionar ou fazer pontuar alguma coisa, professora? Sim. Primeiro, né, meus parabéns, né, pela sua didática. Foi muito Obrigada. claro. E a minha função aqui, né, como eu não sou da área, né, eu trabalho com neuro, não trabalho com área, eu acho que a minha função aqui é realmente ver como uma pessoa, né, que não trabalha com isso, não entende o assunto, como ela entenderia, né? E porque na minha formação, como a professora, né, Goretti apontou antes, a gente tinha um olhar diferente, né? Na nossa época era um olhar diferente, não haviam tantas escalas, não era tão direcionado assim. Então, como uma pessoa que não trabalha na área, que não tem ainda, né, o conhecimento aprofundado, como ela entenderia essa explicação? E foi muito bem explicado, né? Então, parabéns pela sua didática. Eu que não trabalho, entendi perfeitamente Ai, que bem, bom. né? Então, meus parabéns. Que bom, Eu obrigada. só fiquei com uma dúvida, né, na escala, quanto à velocidade. Eu fiquei com dúvida sobre a avaliação da velocidade no quesito. Eu não entendi direito se eu avalio a velocidade na contração ou no relaxamento. E como eu faço isso? Ótimo. Com um cronômetro? Como que eu faço essa mensuração? Ótima pergunta. Essa questão da velocidade, a gente tem que visualizar as duas coisas, tanto no momento da contração quanto no momento do relaxamento, que uma é tão importante quanto a outra. Porque a gente pode pedir, isso que eu falei lá no início também de vaginismo, de tensão muscular, né? Às vezes a gente pede para a paciente contrair e quando a gente pede para ela relaxar, a gente não sente o relaxamento. Então, ela está tendo uma tensão muscular, né? Então, é bem importante. A gente usa, assim, o cronômetro, tá? A gente pode utilizar o cronômetro. A gente vai pedir para ela contrair e a gente vai ver quantos segundos ela demora, né, para ter essa resposta, porque tem paciente também que demora. A gente pede, contrai e ela não contrai naquele momento. Vai uma contração, uma rampa de subida, digamos assim, né? A gente vai começar a contar quando chegar no pico, quando chegar na força máxima, que é a escala de Oxford vai nos dizer daí, né? Isso daqui foi o máximo de força que ela chegou. Então, aqui eu vou começar a contar e eu vou cronometrar quantos segundos ela mantém essa mesma força. A partir do momento que ela cai um pouquinho, que eu já sinto que já relaxou um pouquinho, eu já paro de contar, tá? Então, eu conto só no momento do pico de força dela. Eu já não estou sentindo a pressão no meu dedo igual no início, né? Eu já vou parar de contar. E daí eu já vou começar a iniciar a contagem do relaxamento. E daí eu vou ver quanto tempo ela vai demorar para ter esse relaxamento, tá? O ideal é que seja um relaxamento ao mesmo momento. A gente pediu para ela relaxar, ela já relaxou completamente, tá? Mas a gente vai ver que não é isso que acontece. Às vezes acontece da paciente demorar, por exemplo, ela contraiu 4 segundos e a gente demorou 5 segundos para perceber que o assoalho pélvico dela voltou para o ponto de relaxamento completo. Então, isso vai ser muito importante. Isso vai ser muito importante também no nosso critério do tratamento, sabe? Por exemplo, se eu sei que ela demora mais tempo para relaxar do que para contrair, eu tenho que dar o dobro de tempo de relaxamento para depois pedir uma nova contração, sabe? Então, quando a paciente tem tensão muscular, claro que tem outras coisas que a gente vai trabalhar para relaxar essa musculatura, mas é importante a gente trabalhar a contração também, porque tem vários estudos que comprovam que depois de uma contração completa, a gente tem um relaxamento mais eficaz também, né? Então, é bem importante. Tem pacientes, assim, com tensão muscular, que a gente faz uma escalinha de 1 para 2, por exemplo. Então, se ela contrai 4 segundos, se a gente pede para ela contrair 4 segundos, a gente tem que dar 8 segundos para ela relaxar, sabe? Então, para a gente não tensionar essa musculatura, a gente quer ganhar força e não quer ganhar tensão. Então, é bem importante a gente cronometrar tanto a contração quanto o relaxamento. Perfeito, obrigada. Imagina. Stephanie, eu gostaria que você agora falasse para quem está nos assistindo agora no ao vivo, quem depois vai ouvir, como foram suas primeiras experiências com essa escala, assim, na avaliação. E também os cuidados que tem que ter com a higiene, com a mão, o material que vai usar.
Isso mesmo. Porque, digamos que alguém acessa essa aula e nunca fez a avaliação, né? Ou quer fazer com outro colega, no caso dos alunos e tal. Então, assim, qual a dica de ouro que você daria para esse aluno, esse profissional, essa pessoa que está agora aqui assistindo essa gravação, né? Ou está participando ao vivo e queira saber, né? De você, que já passou as duas coisas, já foi aluno de não saber nada desse conhecimento e agora é formada com especialização na área. Primeiramente, a questão toda aquela questão que eu disse de luva, né? Então, tudo. Unha sempre cortadinha, né? Não tem como ter unhona trabalhando nessa área, tá? Porque pode machucar a paciente. A gente vai colocar a luva também, né? Então, toda essa parte inicial, cabelo preso, jaleco, a máscara, luva, o gel, né, lubrificante à base d'água, então toda essa parte inicial, tá? Tem que também saber, na avaliação, perguntar se tem alergia a algum tipo de, por exemplo, ao látex, né? Então tem que saber se ela tem alergia para usar outro tipo de luva também. E o gel lubrificante sempre à base de água, tá? A avaliação, para mim, assim, no início, ela é difícil, sabe? Ela é difícil porque você não... a maior dúvida que a gente tem inicialmente, tá, mas o que é 3? O que é 4? Como que eu vou saber classificar 3, 4, 5? Nossa, será que ela já relaxou? Será que ela ainda está com a mesma força? Então, inicialmente, é prática mesmo. É muito importante, eu acho bem interessante que os alunos, eles tenham interesse nisso, eles realmente se avaliem. Na nossa pós, a gente fui avaliada, outra aluna foi avaliada também. Por quê? Porque é bem importante, até mesmo pessoas que não têm queixa nenhuma, porque se você pega um assoalho pélvico sem queixa, você tem uma base de tudo, você sabe, então isso é sem queixa. Se você pegar algo fora isso, diferente disso, você já vai ter um olhar, você já vai saber, porque você vê, opa, aqui tem alguma coisa que eu não vi ainda, sabe? Que a pessoa que eu avaliei que não tinha disfunção, não tinha. Então, assim, é muito na prática mesmo, sabe? Bem na mão. Não tem muito o que fazer, sabe? Stephanie, muitos especialistas, inclusive existem estudos sobre o posicionamento na hora do paciente, né, do fisioterapeuta. Se ele fica na frente, fica de lado. Então, na sua vivência clínica, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Como é que você trabalha? Você gosta de trabalhar com o posicionamento, né, em relação na hora da avaliação? Sim. O posicionamento é bem importante. A tua mão, ela tem que ficar num posicionamento que ela não toque outras regiões ali, né? Por exemplo, vai ficar com a mão aberta, né, espalmada, às vezes vai tocar ali em região de clitóris, por exemplo, ou região de glúteo, de canal anal, o paciente vai se sentir um pouco desconfortável, vai ter uma contração reflexa e a gente não vai conseguir avaliar de forma exata a contração. Então, é bem importante todos os outros dedos sempre juntos, né? Nada, a mão solta, digamos assim. Então, é só esses 2 dedos que você vai utilizar, beleza? Tem que ser nessa posição. Tem gente que utiliza o dedo de lado, o dedo em cima. Então, a posição ideal e que é utilizada em todos esses estudos é a posição de palma da mão para baixo. Na maca, o melhor a se fazer, a melhor posição é ficar realmente, para mim também, né? É ficar na posição de lado. Então, a maca, como se aqui fosse a minha maca, eu estou aqui de lado e estou fazendo a palpação da musculatura do assoalho pélvico. Aqui vai estar a paciente coberta, né? Então, isso de deixar a paciente coberta já vai dar um pouco mais a paciente vai ficar um pouco mais relaxada, tá? Inicialmente, eu tenho que ficar visualizando a musculatura do assoalho pélvico ali, principalmente por conta da inspeção, então não tem como não olhar. Eu vou avisar a paciente, olha, eu vou visualizar, eu preciso ver aqui coloração, preciso ver tudo isso, então eu preciso olhar para a região, tá? Essa outra questão é uma questão muito individual, sabe? Porque eu tenho professoras mesmo que falaram assim, olha, eu não olho para paciente durante a avaliação, eu só olho para a região do assoalho pélvico,
que acha que assim é a melhor forma. Tem outras pacientes que falam, as minhas pacientes ficam constrangidas se eu só ficar... Essas pacientes que falam que não olham para a paciente, eu falo para não ter contato visual, né? Tudo bem, entendo essa questão. Só que tem outros professores que falam que já fazem o contrário. Eu não fico olhando porque eu vou constranger a paciente se eu ficar olhando para o assoalho pélvico. Então, eu fico olhando para ela. Então, é uma coisa... isso é bem individual, assim, sabe? Não tem um critério, tem que ficar só olhando para a região vaginal da paciente ali, tem que ficar olhando para o rosto da paciente. Então, acho que isso é muito de você sentir o paciente, você sentir se ele está desconfortável com você olhando para a região o tempo todo, ou se ele se sente desconfortável de você ficar olhando para ele também, porque tem gente que não gosta, que olha para cima, que olha para então, que olha para cima, para os lados. Então, é muito de você perceber o paciente, aquilo que a gente conversou na aula. Essa área ela é uma área íntima, então é uma área de extremo desconforto para o paciente. Os pacientes não estão acostumados, eles não gostam, tá? Então, é muito de você sentir o paciente no momento, você sentir o que ele está... o que ele está preferindo? Ele está olhando para você, ele está pedindo para você tirar o foco, porque às vezes eles, né, fecham um pouco a perna, então você já sabe que ele não quer que você fique, ela não quer ele, ou ela não quer que você fique olhando ali. Então é bem individual essa parte, sabe? No homem, essa parte ela fica um pouquinho mais fácil, digamos assim, porque primeiro você vai fazer a inspeção de toda a região ali, certo? Então você tem que olhar para a região, só que logo em seguida, para fazer o toque, é em canal anal. Então a gente vai pedir para o paciente ficar de lado e de costas para a gente. Então não tem o que fazer no homem, a gente vai ficar olhando para a região ou ficar conversando, mas não vai ter essa questão do olhar para o paciente, né? Então, essa questão da avaliação de canal anal, ou a avaliação do homem, a avaliação de canal anal na mulher, ou a avaliação do homem, não tem essa questão do olhar para o paciente. Então, realmente, você está ali e o paciente não fica constrangido nesse sentido, sabe? Perfeito. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Vocês sabem que esse é um espaço aberto aqui para a gente perguntar o que quiser. Está sendo gravado justamente para outras pessoas assistirem, que talvez a nossa pergunta seja a dúvida de alguma pessoa, né? De algum profissional, algum aluno. Né? Stephanie, eu tenho uma segunda pergunta que pode ser a pergunta de muitas pessoas. Qual foi a sua primeira dificuldade ou a sua maior dificuldade quando você foi fazer a primeira vez essa avaliação em uma paciente, né? Porque você fez em outros colegas, né? Você fez lá na sua pós-graduação, mas assim, quando você estava com o seu primeiro paciente, sua primeira vez para avaliar isso, qual foi sua primeira dificuldade? Foi explicar para ele o que ia ser feito? Foi iniciar a avaliação? Conta para a gente como foi esse momento. Eu acredito que a principal dificuldade inicial é realmente isso, desse contato com o paciente. Porque se a gente nunca fez uma avaliação, por exemplo, ou só fez em pessoas que sabiam que estavam sendo feitos. Claro que o paciente vai saber também o que é feito, né? Você não vai fazer nada sem o paciente saber, mas o aluno já teve toda a explicação do porquê, né? E tudo mais, e o paciente, ele tá meio assim, envergonhado ainda, né? Tem um paciente que a gente explica, dá o termo de consentimento, que eu falei para vocês na primeira aula, né? Na outra aula, tem que ter termo de consentimento para essa região, tá? Então, você tem que colocar em papel assinado ali, vou fazer isso, isso, isso. Se você não se sentir desconfortável, você pode pedir para eu parar a qualquer momento, que vou parar. Então, assim, eu acho que o mais difícil, inicialmente, não é nem a avaliação em si, é chegar no paciente e iniciar a avaliação íntima. É você não ficar constrangido com aquele momento, porque se você ficar constrangido com aquele momento, você vai passar isso para o paciente vai sentir, e daí vai ser uma cascata, né? Principalmente se for paciente mulher de disfunção sexual, ela já tem uma tensão no assoalho pélvico. A primeira coisa que ela vai fazer é tensionar mais ainda o assoalho pélvico, você não vai conseguir avaliar. Então, é muito importante essa conversa inicial, essa anamnese, a paciente se sentir segura com você e você se sentir segura em realizar. O resto é consequência. Se você não conseguir na primeira vez entender, eu acho que eu fiquei em dúvida, não sei se era 3 ou 4, não tem problema. Você vai estar em tratamento com ela, vai ter outras oportunidades, você vai sentir, você vai estudar mais, você vai sentir mais. Só que eu acho que o primeiro passo é essa questão da segurança.
É você ir segura. Por isso que é importante esse treinamento antes também, sabe? E na hora da avaliação, é isso que eu falei mesmo. Às vezes você fica com dúvida. Será que é um grau 3 ou já é um grau 4? Será que é um grau 2 ou é um grau 3? Então, gera essas dúvidas mesmo. E realmente, essas dúvidas daí é só com um toque mesmo, contato, com a experiência de você atender uma paciente, atender outra, você vai começar a ter mais feeling sobre isso, né? E é até bom deixar claro que a gente faz essa avaliação semanal, porque não tem como, né? É sempre, a maioria das vezes, a maioria dos profissionais faz a opção de fazer semanal. Então, vai ser tanta avaliação que isso dessensibiliza. Isso. Tanto você fica dessensibilizado, como o paciente também, que já está acostumado, que já sabe que vai fazer aquela semana, toda vez que vai ser avaliado. E assim, como é uma musculatura que muitas vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem como funcionam, né? Então, por exemplo, na primeira vez, você é mais um ensinamento, às vezes você tem que orientar, conscientizar da paciente o que ela tem que fazer. E daí depois na segunda avaliação, no segundo dia do tratamento dela, agora eu sei, agora eu entendi o que é para fazer. Aí você realmente consegue captar o perfect. Então, de uma semana para outra, já pode mudar muito, porque às vezes não é que a paciente não tem a contração, ela não sabe e ela não tem noção de como faz aquilo. A partir do momento que você dá essa consciência para ela começa a ter noção do que é para fazer e consegue realizar da forma adequada. Então, a melhora, às vezes, é instantânea, assim, você deu consciência para essa mulher, ela entendeu o que tem que fazer, na outra semana ela já melhorou até dos sintomas mesmo que ela tinha trazido para você. Perfeito. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima? Lohane, levantou a mão. Isso, eu de novo. Eu queria saber como é que funciona o nosso espaço, né, da fisioterapia na saúde da mulher e do homem, porque, assim, muitas pessoas não conhecem, não sabem que tem, e como que é esse espaço para a gente tem liberdade, porque eu, inclusive, fiz um comentário com os familiares, amigas, familiares minhas, né, que eu estava com esse projeto com a professora Goretti, e elas ficaram espantadas, tipo, nossa, fisioterapia, como assim? Quem é que faz esse exame, né? E como é que funciona esse nosso espaço nessa área? Muitas pessoas acham também que o nosso exame vai ser um exame ginecológico, né? Aquele com espéculo, aquele preventivo, sei lá, todos esses exames ginecológicos. Então, até mesmo os médicos, muitos deles não têm essa noção, assim, do que a gente faz, de como é a nossa avaliação, né? Então, é um campo ainda que já melhorou bastante, tem muita mais procura, né? Antes tinha menos procura ainda, né? Agora eu percebo que cada mês que vai passando tem uma procura maior, que está ficando mais difundido, mas é um campo que a gente ainda tem que batalhar bastante, né? Falar bastante, né? E ir atrás mesmo desses pacientes, explicar a importância, porque muita gente considera, por exemplo, incontinência urinária normal, não tem solução, só com cirurgia. E a gente sabe que para incontinência urinária de esforço, por exemplo, a fisioterapia é padrão ouro, né? Não precisa de cirurgia antes, e não tem por que fazer cirurgia antes de passar pela fisioterapia pélvica. E se for fazer cirurgia, também precisa passar pré e pós-operatório, porque essa musculatura, se não tiver fortalecida, não vai adiantar a cirurgia, vai voltar, né? Então, é um campo ainda que tem muito a se... muito que passar aí adiante, tem bastante gente realmente que não sabe, né? Mas os pacientes que vêm para a gente, assim, eles são os pacientes... claro, a gente tem que deixar sempre muito claro o que a gente está fazendo, para o que a gente está fazendo e o porquê que é aquilo bom, com evidência científica, tem que falar mesmo para os pacientes, tem estudo que comprova isso. Eu nunca tive, até agora, eu nunca tive problema de paciente que não quis realizar a avaliação íntima por simplesmente não quero. Não toque, a não ser que seja por conta de um vaginismo, né? Então, ela quer resolver o problema, mas ela não consegue, né? Não consegue dar essa liberdade, mas ela tá lá e a gente vai trabalhando de outras formas até conseguir chegar a essa avaliação, né?
Essa avaliação ela não precisa ser realizada no primeiro dia também, né? No primeiro momento. Mas é um campo que tem muito a ser desvendado aí ainda até, e desmistificado também. Então, é bem importante esse trabalho de falar mesmo, sair falar o que a gente faz, o que é todo mundo, quando eu estou em outra área, por exemplo, você trabalha com que área da fisioterapia? Uber, sei lá. É fisioterapia pélvica. Nossa, o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, trata isso, trata aquilo, ir falando mesmo, sabe? E só para a gente abrir mais espaço, se alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa para a gente passar para o próximo, pode levantar a mão ou falar, abrir o microfone e falar. Bom, eu acho que aí finalizamos esse primeiro momento, e a professora Ana Márcia, eu não sei se ela já saiu, mas se ela quiser pontuar alguma coisa mais antes de finalizar a participação dela, e agradecer imensamente por ela ter tirado um pouquinho do sábado dela para vir aqui discutir com a gente, né? Porque ela deve ter muito caso de bexiga neurogênica lá na neuro, né? E aí eu também ia perguntar, Stephanie, já que ela está aqui, você recebe muito paciente nessa área da neuro? Tem. É uma área, assim, que tem que ter um estudo também muito específico, é uma área bem específica também. Tem bastante procura, sim, e tem que ter, um estudo à parte, assim, porque é um campo à parte. Quando envolve questão neurológica, é um campo à parte. Muitas vezes, dependendo da questão neurológica, a gente nem consegue aplicar o New Perfect, por exemplo, né? Porque não tem essa contração involuntária ali, né? Não tem essa contração, a gente não consegue dar esse comando, a musculatura não responde por conta da inervação. Então, é um campo à parte mesmo. Que bom, então. É muito bom saber que assim, vocês estão tendo a oportunidade, vocês que eu digo, essa geração, né? Que tem saído agora da Universidade Federal do Paraná e das outras universidades de todo o Brasil, com essa liberdade, Lohane, que você perguntou, de já estar na área com esse avanço todo. Porque quando a gente, os professores atuais, a gente começou a estudar nessa área, né, fazer as avaliações, basicamente era só na parte de gestante, que até hoje é o forte, né, uma área muito forte, de pré, pós-parto, puerpério, toda essa questão, câncer de mama, câncer de colo do útero ou prevenção na saúde da mulher. Então, eram as áreas que até hoje eu inicio essas áreas, né, na disciplina, porque são as áreas precursoras, são as primeiras. E a segunda parte das disciplinas, geralmente, hoje em dia, as pessoas colocam essa parte nova, né, com todas essas avaliações, com todas essas intervenções mais invasivas, né, que deixam muitas vezes os alunos assim, meu Deus, vou trabalhar com isso, não é a minha área, ou então eu estou inseguro, eu estou com vergonha. Então, é muito importante a gente ouvir a Stephanie, que é uma egressa, uma ex-aluna nossa, está na área, porque ela passa isso, você passou isso aqui para todo mundo e vai deixando a naturalidade que é, né? E a necessidade também de divulgação dessa área, Lohane, porque muitas pessoas podem ter os seus problemas resolvidos e não precisarem ir para uma cirurgia ou viverem, né, com esse problema o resto da vida, que isso causa um isolamento. Quantos pacientes, Stephanie, ou pacientes homens já chegaram, já falaram da questão psicológica, né, de tossir, ter medo de tossir, de subir e descer uma escada, ou pegar um peso e fazer xixi na roupa e todo mundo rir, ou então ficar sempre com aquele cheiro, né, de xixi, porque qualquer coisa que ele faça, ele urina, ou até... E não poder falar, né? Não poder falar sobre isso porque é vergonhoso. Então, assim, não é vergonhoso, é como qualquer outra parte do nosso corpo, e a gente tem músculo, tem ligamento, tem osso, e a gente precisa trabalhar. E como é que essas pessoas começam a se isolar, começam a não querer mais sair, conviver com as pessoas, vão ter que usar um fraldão, uma fralda, né, própria para isso, para incontinência urinária. Então, assim, afeta toda a qualidade de vida da pessoa
mentalmente, então, o prejuízo é enorme. A gente ainda vai ter a oportunidade de conversar com psicólogos, psiquiatras, com outros profissionais que também trabalham com pessoas nessa área, né, de saúde da mulher e do homem, e vai ver urologista. Então, a gente vai ter vários encontros com vários profissionais que vão estar também. A Stephanie deu só o pontapé inicial dessas discussões. Pronto, Steph, pode. Eu não sei até que hora você vai poder continuar, mas se não der tempo, a gente pode fazer a parte 2, né? Dessa discussão. Agora é super rápido. Essas outras escalas, elas são bem mais rápidas. É o New Perfect, que é a chave assim da nossa avaliação, que ele é mais demoradinho. Agora é bem tranquilo. Então, eu vou fechar meu áudio e minha câmera para você finalizar. Tá, beleza. Então, aqui a gente falou dos tipos de prolapsos, né? Isso pode ser de parede vaginal anterior, do compartimento apical e da parede vaginal anterior também. Daí, entrando na escala de Baden, né? Que é a escala de prolapso. Então, a gente percebeu que tem um prolapso, viu lá sentiu no nosso dedo, ou conseguiu visualizar sem o dedo, só na palpação mesmo, a gente já conseguiu visualizar. Então, a gente vai classificar aí, né? A gente vai quantificar qual que é o grau desse prolapso. O prolapso, ele vai, independente se é o prolapso de parede anterior, apical ou posterior, tá? Então, ele vai de estágios, ele vai do estágio 0 até o estágio 4. O estágio 0 é sem prolapso, então seria essa nossa primeira imagem aqui. Aqui seria um prolapso, ele está demonstrando um prolapso de compartimento apical, um prolapso de útero, né? De colo de útero e útero. Então, essa primeira imagem é o estágio 0, né? Ele está bem na região ali, não tem nenhum tipo de descida desse órgão, tá? O estágio 2, o estágio 1, é quando ele já está ali numa porção mais distal do prolapso. Perdão, essa região mais distal do prolapso aqui, ela vai estar até 1 centímetro acima do nível do ímen, tá? Não necessariamente que o ímen vai estar presente ali, mas na região ali que o ímen estava presente, né? Provavelmente essa paciente já vai... Outra questão da avaliação física que a gente não citou, mas a gente só vai fazer a avaliação física, né? Se essa paciente, ela já tenha tido algum tipo de relação, não necessariamente... Tem paciente que vai para a gente, por exemplo, eu já atendi mulher que nunca teve uma relação sexual, mas quando já chegou para mim, já tinha passado por cirurgia, já tinha passado por um monte de coisa, e assim, para ela não era um problema, e a gente tinha que fazer essa avaliação. Mas, por exemplo, numa adolescente que ainda não teve a relação sexual, ou numa criança, que a gente também atende público infantil, a gente não vai fazer a palpação, então a gente não faz o New Perfect, tá? A gente vai pedir a contração e o relaxamento e a gente vai apenas inspecionar, tá? Até porque em criança também é outro público, a gente não trabalha necessariamente contração, relaxamento, porque é um outro público e é uma outra forma de abordagem. Tá? Então, aqui a gente já está falando, porque como eu citei o ímen, eu acho importante falar dessas questões também, tá? Então, aqui é a região onde ficava o nível do ímen, tá? Então, o estágio 1 é até 1 centímetro acima desse nível do ímen. Então, o estágio 1 a gente ainda não consegue visualizar sem a palpação, a gente só consegue sentir na palpação, tá? O estágio 2, ele já vai estar na porção mais distal, né, do prolapso. Ele está a 1 centímetro acima, ou entre 1 centímetro acima e 1 centímetro abaixo do nível do ímen. Então, o prolapso 2 já é aquele prolapso que a gente não consegue visualizar sem a palpação, mas se a gente pede uma tosse, se a gente pede um esforço, ele dá um oi, assim, a gente consegue visualizar e ele volta, tá? Então, o estágio 2... Nos movimentos de força abdominal, de pressão abdominal que a gente pede para a paciente, a gente já consegue visualizar, mas ele sai e volta, tá? É um prolapso de grau 2. O prolapso de grau 3, ele já vai ser um prolapso visível sem palpação. Então, a gente já vai visualizar ali, igual eu disse anteriormente, tem uma bola aqui, tem uma região que
está impedindo, por exemplo, a passagem completa do meu dedo ali, eu estou sentindo essa pressão já inicial, e eu não preciso nem palpar para ver. Então, já está saindo ali, já está a mais de 1 centímetro além do nível do ímen, mas ainda não está totalmente para fora. Então, tá 2 centímetros a menos do comprimento vaginal total. Então, o grau 3 já é um grau severo, que só com fisioterapia a gente não consegue reverter, tá? O grau 3 e o grau 4, como eu falei lá na questão inicial do prolapso, já é questão de rompimento ali da região ligamentar daquele órgão. Então, ele precisa de uma intervenção cirúrgica e também da intervenção fisioterapêutica para fortalecer e esse prolapso não voltar. Então, o prolapso de grau 1 e grau 2, a gente consegue trabalhar e ganhar, assim, um ganho bem significativo somente com a fisioterapia. No grau 3 e no grau 4, já é um grau cirúrgico, tá? Mas que a fisioterapia é tão importante quanto. A gente estuda assim que a gente consegue, com a força com o fortalecimento do assoalho pélvico, reverter até 1 grau do prolapso. Então, por exemplo, se a gente pegar um prolapso de grau 2, a gente consegue fazer com que ele fique um prolapso de grau 1 só com esse fortalecimento do assoalho pélvico, tá? Isso não é regra, não é com toda paciente que a gente vai conseguir essa reversão do grau de prolapso, tá? Com o fortalecimento do assoalho pélvico, mas tem estudo que comprova que teve esse ganho, sim, com essa escala ainda, né? Com essa escala de avaliação, essa escala de Baden. Então, o grau 3 já é um grau visível, você só visualizar, você só olhar para a região, você já consegue ver o prolapso para fora, mas ainda está a 2 centímetros a menos do comprimento vaginal. O estágio de grau 4 é a versão completa, você consegue visualizar esse prolapso para fora ali, você consegue visualizar se é o colo do útero, se é a bexiga, se é mais anterior, se é mais posterior, né? Se é uma retocele da região do reto. Então, ela já é uma eversão completa. Uma coisa importante, dá para fazer a avaliação New Perfect nessas pacientes? Dá, mas o que você tem que fazer? Quando é o grau 1 e o grau 2, não tem problema, porque ainda está lá, né, na região do nível iminal, no nível do ímen, então consegue fazer essa avaliação normal. Quando é um grau 3 e um grau 4, a gente tem que reposicionar o órgão, então a gente tem que colocar o órgão lá na região de novo para conseguir fazer o New Perfect. O grau 3, a gente consegue reposicionar esse órgão ainda e consegue fazer a avaliação. O grau 4, muitas vezes a gente não consegue fazer a avaliação do Perfect, tá? Porque ele já está completamente exteriorizado. Às vezes a gente consegue reposicionar, porque a própria paciente mesmo fala, quando acontece isso dele sair, eu coloco lá dentro de novo e fico mais um tempinho sem, só que claro que ele vai saindo de novo, tá? Então, esses são os estágios da escala de Baden para a gente avaliar e quantificar os prolapsos, tá? Que vai de 0 a 4. 0 sem prolapso, 1, eu não consigo visualizar, mas eu consigo sentir em qual parede ali está o prolapso, na tosse, no espirro, no esforço que a gente vai pedir durante a avaliação, tá? O grau 2, a gente já consegue, se pedir a tosse, se pedir o espirro, a gente já consegue ver esse órgão sem fazer o toque, mas ele ainda está lá dentro, tá? Do grau 3 em diante, ele já é mais exteriorizado. O grau 4 é uma eversão completa do órgão. Tudo bem? Essa é a escala de prolapsos. Alguma dúvida? Aí. Fora a escala de prolapso, eu também coloquei aqui uma outra escala, que é do vaginismo, tá? Que é a escala de Lamont. Essa escala do vaginismo, ela é bem importante também, tá? Porque o vaginismo é espasmos musculares da região do canal vaginal, ali da região da musculatura perineal,
tá? E esse espasmo, ele tem níveis de espasmo também, que a gente precisa avaliar para ver se a gente consegue fazer a avaliação, a palpação, o toque ou não, tá? Muitos casos de vaginismo a gente não consegue nem fazer o toque inicialmente, tem que ter todo um trabalho de dessensibilização da região, um trabalho externo aqui, desde de respiração, desde postura, para a gente conseguir depois fazer o toque e trabalhar essa musculatura, essa tensão muscular na região perineal mesmo, tá? Então, é uma escala, essa escala, ela é de 1 a 5, tá? Ela é uma escala de 1 a 5. Então, a paciente está deitada, a gente vai avisar ela que vai fazer o toque, e quando a gente vai fazer o toque, a gente consegue visualizar esse espasmo perineal e do elevador do ânus. Então, a região do assoalho pélvico ali realiza o espasmo. Às vezes, normalmente é antes da gente iniciar a palpação que a gente já vê esse espasmo, tá? Então, que ótimo. Vai passar um carro de som aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Não se preocupe, Stephanie. Mas é interessante, nesse momento, também a gente refletir sobre quanto essas pacientes com vaginismo, elas já vêm com muita... já tensa também para a fisioterapia, não é? Sim, com certeza. Elas demoram para procurar, tentam resolver de outras formas primeiro. Tem uma paciente que está comigo agora que ela está há 3 anos namorando e agora que ela teve coragem de ir para fisioterapia pélvica, sabe? E ela tentou de tudo, ela tentou pompoarismo, outras técnicas que a gente sabe que não tem benefício, né? Que às vezes só piora essa questão do grau do vaginismo, antes de realmente procurar a fisioterapia pélvica. Mas agora ela procurou, a gente está tratando, e ela era um grau extremo, que é esse que eu vou citar agora aqui, tá? Então, o grau 1, espasmo, é um espasmo perineal e do elevador do ânus. Então, tem esse espasmo na hora do toque, mas só na região do períneo. Um grau 2 é quando esse espasmo, ele é na região de toda a pelve, não é só ali no períneo mais, tá? E o grau 1, a gente tem essa sensação, esse espasmo inicial, mas depois a gente consegue fazer o toque normalmente, às vezes até com o dedo mínimo, né? Às vezes a gente não consegue, e uma falange do dedo mínimo, às vezes, a gente não consegue nem fazer com o dedo indicador, tá? Mas, assim, o grau 1, ela ainda cede, a gente consegue. Do grau 2 em diante, a gente já não consegue mais fazer a avaliação na primeira sessão, inicialmente, né? Porque já é um espasmo perineal em toda a pelve e que não cede mesmo em sensação de segurança. Então, ela fala, não, tá tudo bem, pode fazer o toque, mas ela só fala isso, mas a musculatura dela não cede. E a gente não consegue fazer o toque. No grau 3, além do espasmo na região do períneo e do elevador do ânus, de toda a região da pelve ali, também tem a elevação do glúteo. Então, ela contrai o glúteo junto com toda a pelve ali. Então, a gente já vê que é um espasmo maior ali, que o grau já é maior também, daí é um grau 3. O grau 4 tem espasmo do elevador do ânus, a elevação do glúteo e ainda tem o afastamento do examinador. Essa paciente, ela vai ter o reflexo de sair da maca, tá? Ela vai fechar a perna, vai fazer a apneia e vai tentar sair da maca. Daí, depois ela volta, tenta novamente, mas tem todo esse grau, assim, que a gente não consegue... Às vezes, a gente não precisa nem tocar na região. A gente fez o sinal de que vai, ela falou ok, ela falou não, pode ir. A gente levantou a nossa mão, ela já faz esse espasmo completo, tá? E o grau 5... exame recusado, é impossível de fazer o toque, tá? Do grau 2, 3 e 4, o toque já é bem difícil, não é inicial, a gente tem todo um preparo ali, mas ainda dá para fazer. O grau 1 dá para fazer até mesmo no mesmo dia. O grau 2, 3 e 4, às vezes não é no primeiro dia que a gente vai fazer, mas a gente consegue fazer. O grau 5 é um grau bem mais difícil, que tem que ter bem mais, quase uma fase 1 de tratamento todo externo. Passou algumas semanas, a gente conseguiu soltar bem a musculatura ali por meio de fáscias, né, liberação facial, tudo mais, de outras partes, diafragma, abdômen, para daí conseguir iniciar
e fazer o toque, tá? Então, outras formas também, sem ser o exame invasivo de trabalhar o assoalho pélvico ali, rolinho, bolinha, vibração externa, tudo que a gente pode fazer antes de conseguir chegar à avaliação. Tudo bem? Então, essas foram as duas escalas, tá? Aqui a escala de Baden, que é sobre o prolapso, que vai de estágio 0 a 4, e a escala de Lamont, de vaginismo, que vai de 1 a 5. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ninguém levantou a mão, mas Ana Beatriz, que está aí, Lohane, quem está na sala, que quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Algumas pessoas me perguntaram no privado aqui por que receberam esse convite de última hora. Foi porque, assim, não era intenção trazer toda a turma, sabe, Stephanie, como a gente conversou, mas deixar o material gravado, né? Eu chamei algumas pessoas como meu projeto de aprendizagem, ou alguns alunos que tinham interesse, né, participar hoje, mas para você não ficar assim, nem eu, tão solitário, só a gente, né, nessa apresentação, nesse bate-papo. Mas todos os alunos receberam agora de última hora um link, e aí essa aula, como eu disse, né, e essa não é nenhuma aula, é um bate-papo, uma discussão. A gente vai estar liberando na sala, tanto em saúde da mulher e do homem, como outra sala que eu vou abrir, sabe, Stephanie? Vou abrir uma sala que vai ser aberta à comunidade, com material didático mesmo. Porque como a gente vai ter também urologistas, neurologistas, várias, vai ser psicólogo, psiquiatra, não vai ser só físio conversando nesse canal, entendeu? Sobre saúde da mulher, porque saúde da mulher é um mundo, né? Nutrição, todas as áreas buscam soluções para os problemas da mulher e do homem, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade desse canal de produzir esse tipo de material. E vai ser muito rico para os alunos, eu acho, para a comunidade em si. Lohane levantou a mão novamente, bem participativa aí. Pode falar. Eu de novo. Não é uma dúvida, não, mas é primeiramente parabenizar a professora, a Stephanie também por estar aqui trazendo a palestra para a gente. É muito rico o teu conhecimento, muito rico a tua desenvoltura em falar sobre o assunto. Parabéns mesmo, de coração. Aprendi bastante e espero aprender mais ainda. Imagina, e também eu que agradeço. Ah, que bom. E também a professora Goretti, que está acompanhando todo o meu grupo, que não pôde comparecer, mas eu estou aqui para representar todos. E falar que é muito interessante esse projeto de capacitação. Eu não sei se ela tem planos, além disso, para o futuro, mas na hora que eu entrei aqui e vi esse bate-papo que a gente estava fazendo, eu até pensei que isso poderia até ser nível de certificado para os alunos, né? Sim. Trazer com certificado para horas, enfim, me surgiu várias coisas aqui também para compor. E eu achei muito interessante esse projeto que você tem em mente e que expandir isso daí, tanto via Instagram, via WhatsApp, para os outros alunos, é incrível. Acho que é um projeto muito bom e que só tem a acrescentar, acho que na vida de todos os acadêmicos. Lohane, eu acho assim, sabe, Stephanie, você também, você, Ana Beatriz, vocês podem. Isso aqui é um piloto que eu estou fazendo, né? Tanto é que, na realidade, começou com a vontade de capacitar mesmo as minhas equipes, né? Lohane, meus alunos e tal, porque às vezes o aluno fica angustiado e fica questionando ao professor, mas eu não vou ver isso na disciplina, mas isso, aquilo outro. Gente, não dá para ver tudo na disciplina, a Stephanie sabe. Esse conhecimento que a Stephanie tem, muitas vezes ela conseguiu de curso, de pós-graduação. Mas se eu criar um banco, sabe, Lohane, de dados assim, então eu estou, por exemplo, dando uma aula lá e o contrato didático não permite eu terminar aquele assunto, não dá tempo. Aí eu digo, olha, a gente tem lá a sala tal, que a gente tem um aprofundamento, uma palestra muito boa com a Stephanie
sobre isso e tal, inclusive com perguntas, com bate-papo dos alunos, dos professores e tal. Então, assim, a minha ideia é usar a tecnologia, como vocês sabem que eu gosto de tecnologia, a favor da gente, né? Porque eu sei que está todo mundo... mas a gente assistiu durante várias lives, temos a pandemia. Eu acredito que a pandemia foi apenas a disrupção, a gente rompeu apenas isso e começou a fazer uso. Então, por que eu fazer a Stephanie decidir locar lá para a Federal, né? Eu também, vocês também, sendo que a gente tem, olha, uma perfeição dessa de uma gravação, lógico que tem barulhos, tem alguma coisa que a gente tem, a tecnologia ainda vai resolver isso aí, mas e deixar isso aqui para a posterioridade, para quem, todos os alunos que vão vir, as novas gerações que depois vão dizer, olha como é que eles estudavam as escalas, as avaliações, né? E hoje já é de outro jeito, já tem, por exemplo, um sensor que aí você coloca dentro, né, no canal vaginal e ele capta essa contração, não sei o quê. Então, eu estou assim, viajando, né? Estou sendo visionária, mais à frente, né? Do que vai ter, o que é que vai aparecer de recurso para a fisioterapia nessa área, né? Imagine a gente daqui a algum tempo estar usando ultrassom também, transvaginal, para fazer, para usar nossas, incrementar nossas avaliações. Tanta coisa, tanta tecnologia, Lohane, que vai poder surgir nessa área que eu vejo assim, que vai surgir, né? E que pessoas como a Stephanie, né, como eu, como vocês, vão ser as precursoras aí dessa nova geração, desse novo tempo que vai vir aí de tecnologia e de inovação. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu vejo mais assim, adiante. Com certeza, professora. Eu já estou pensando aqui em evento, em certificação, né, para conseguir horas, para ajudar a trazer mais pessoas também, divulgação via Instagram, via WhatsApp, Sim, abrir isso para tudo. outras universidades também. Enfim, eu Sim, também eu tô entrando junto com você nessa onda, gratidão. assim. Gratidão, fico feliz assim, de vocês estarem captando, né, a minha cabeça, o que eu penso, né? Porque eu acho sempre, sabe, chefe, eu sempre falo para os alunos, às vezes sou mal interpretada, mas eu gosto mais de aprender a aprender fazendo, porque eu na minha vida toda, tempo na faculdade, sabe, Lohane, eu sempre, meus professores mais me estimulavam a fazer. Vai lá e faz, estuda, faz, vem dar uma aula, demonstra. Então, eu acho que quando, e já está provado até em estudos, que quando, por exemplo, Stephanie ministra esse assunto para a gente, ela vai colocar mais isso na cabeça. Quanto mais ela fala, ensina alguém, mais ela se torna expert no assunto. Então, às vezes, o aluno ele tem que sair desse processo passivo de só o professor dar aula, dar aula, dar aula, e ele participar também do processo, entendeu? A vivência, por exemplo, que a gente está tendo agora com as gestantes, que eu trabalhei algumas semanas com os alunos fazendo, doeu, eles ficaram chateados de ter que criar eles queriam ter tido a aula todinha, para depois criar os títulos, né? E eu falei conversando com eles, não, gente, vamos, vocês são capazes. E aí eu vejo a atuação deles lá junto à gestante, nossa, como eles cresceram, sabe? E eles ministrando a própria vivência com a gestante e com os acompanhantes, quanto eles cresceram, né? Quanto eles aprenderam também com o questionamento da gestante, com aquele momento. Então, isso aqui também é um momento de aprendizado. Quando eu pergunto a Stephanie, como foi sua primeira situação frente a um paciente, como é que você, que posição você fica, né, quando vai avaliar? Então, são coisas que nem eu posso ensinar. Isso é bem importante, porque assim, a gente às vezes fica tanto na técnica, eu tenho que saber fazer a técnica, eu tenho que entender a escala, mas daí acaba se batendo nesse pontapé inicial, que é sentar e conversar com o paciente, por exemplo. Então, isso é bem real, a gente sente isso quando a gente sai. Não adianta a gente... Claro que a gente tem que dominar a técnica, né? Claro que a gente tem que estudar muito a técnica, mas antes disso, tem todo um processo que a gente precisa passar e que é tão importante, se não mais importante, do que as escalas em si. Exato, e outra coisa que eu acho interessante aqui, a gente deixa até registrado, Stephanie, que artigo, né, a gente
fica muito preocupado em passar. Eu digo, quanto eu, professor, seminário, artigo, não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas isso que você passou aqui para os alunos, que você está deixando, não tem artigo nenhum, que é vivência. É relato de experiência, que até muitas vezes eu digo, mas por que relato de experiência não é tão importante? Por que as revistas não deixam publicar muitas vezes relatos de experiência? Porque a experiência de Stephanie é única e ninguém vai ter uma experiência igual que ela teve. E essa experiência tem que ser passada para que outras pessoas, como Lohane, se for iniciar nessa área, já diga, não, mas Stephanie trilhou, teve essa experiência e eu também estou tendo isso agora, então é normal, para ela não me apavorar. E vão somando as experiências, né? Exatamente. Então, eu acho que o nosso aluno, muitas vezes, ele precisa disso, ele precisa ouvir, ele precisa ir para o mercado, ele precisa praticar, porque laboratório, a gente na Universidade Federal do Paraná já é top. Nós já temos os laboratórios, temos as melhores professoras com mestrado, com doutorado, dando aula em mestrado e doutorado no nosso departamento, mas eu preciso que meu aluno também saiba que muitos deles não vão para, digamos assim, fazer mestrado, doutorado, não vão para academia. Alguns vão, como Stephanie. Ela pode até ir depois da aula, porque ela é muito boa nessa área, né? Fazer concurso. Mas agora ela está se solidificando no mercado, em atender, aí tem um negócio experiência, dela. Né? E que isso é muito válido. Entendeu, Lohane? Isso é muito válido para os outros alunos. Entendeu? Eu até gostaria de falar, entrando nesse assunto, professora, eu até coloquei uns exemplos aqui, que hoje não vai dar tempo, né, da gente passar, mas que seria interessante também um outro encontro sobre esse mesmo tema com caso clínico, sabe? Eu trazer um caso de uma paciente, por exemplo, e a gente falar, eu falar como que foi todo esse perfect com ela, como que ela... como que foi isso, como que a gente iniciou um tratamento, como que ela tá. Então, esses casos clínicos eu acho bem interessante, né? Que ver a aplicabilidade dessas escalas. Eu acho também. Eu acredito que, assim, esse é, como eu disse, esse é um piloto que a gente está fazendo. Aonde esse projeto pode ir, essa é a minha ideia, ninguém sabe. E, assim, acho que caso clínico é uma coisa que, assim, não tem como deixar de falar, sabe? Porque o aluno, ele desenvolve raciocínio clínico justamente em casos clínicos. Exato, exatamente. Né? Então, Stephanie, eu sei que você está com a sua hora, assim, bem... A gente pode parar a gravação e iniciar um segundo momento dessa avaliação no outro dia que você possa, como eu disse. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui que eu coloquei, só falando, e daí a gente fazer um outro encontro para fazer um caso clínico mesmo, trazer o caso de um paciente e discutir, discorrer sobre o caso dele. Perfeito, aí a gente finaliza. Pode ser, mais quantos minutos? Só para algumas pessoas estão me perguntando aqui. Não, agora é rapidinho, 5 minutos, só para eu falar sobre Então, eu vou dar 5 minutos, a gente finaliza para a gravação e eu revejo um outro encontro, Lohane, com a Stephanie, se você quiser estar presente também, para a gente aprofundar um caso clínico, né? E assim, aprofundar mais mesmo, né, nesse tema mesmo. Então, pode ficar à vontade. Então, aqui, por exemplo, eu vou citar esse primeiro que eu coloquei aqui, que é como a gente coloca na avaliação mesmo o perfect, tá? Então, toda aquela explicação inicial vai se resumir a um quadro desse aqui, tá? O P, então, que é o da força, por exemplo, nessa primeira paciente que eu coloquei, uma paciente fictícia, ela tinha um P3. Então, o grau de força da escala de Oxford dela de 0 a 5 era 3. Isso significa que essa paciente aqui teria uma força moderada, então já sabe contrair o assoalho pélvico e tem uma força moderada, tá? Então, já sei como que eu vou iniciar um tratamento com ela ali, eu já sei de onde eu posso partir, eu não vou partir do zero, porque ela já tem um grau de força moderado. Mantendo esse grau de força, grau 3, eu vi que ela consegue segurar 3 segundinhos nessa força. Então, ela tem uma endurance de 3 segundos. Aí, eu fui ver quantas repetições ela consegue realizar. E ela consegue fazer 4 repetições de 3 segundos, mantendo a força P3. Então, ela tem um grau de força 3,
que mantém por 3 segundos, 4 vezes, tá? Então, eu já consigo aí entender um pouco como que é essa resistência. Ela tem uma contração boa, mas a resistência dela não é boa. Eu preciso melhorar. Porque lembra lá que o E pode chegar até 10, o R pode chegar até 10 também. Então, ela está no 3. A gente vai ir trabalhando para que esse número aqui, essa resistência, esse tempo que ela consegue segurar aumente para 4, 5, 6 segundos, tá? Até não precisa necessariamente chegar a 10 segundos também, vai depender da melhora clínica que ela relatar para a gente. Se ela não tiver mais queixa nenhuma, se o assoalho pélvico dela está funcional, ele não precisa ter uma força extraordinária, tá? Então, assim, ele tem que ser funcional. Às vezes, que nem eu falei para vocês, uma pessoa tem um grau 5 de força, mas não tem função. Na hora que tem que ativar a musculatura não funciona. E um grau 3, por exemplo, não tem perda urinária e um grau 5 tem. Então, é importante a gente deixar claro isso também, que é o mais importante de tudo para a gente é a funcionalidade, é da função. Beleza, a gente viu o P, viu o E e viu o R. Então, a gente já sabe como que é essas fibras de resistência delas, fibras do tipo 2. Agora, a gente vai treinar as fibras, a gente vai ver, né, avaliar as fibras do tipo 1, que é as fibras de contração rápida. Eu vi que pedi para ela contrair, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Eu percebi que ela mantém esse grau de força 3 por 7 vezes. Então, ela consegue relaxar, contrair e relaxar satisfatoriamente 7 vezes. Lembrando que, novamente, é o 10 o nosso número máximo nessa avaliação, né, do Perfect. Então, a contração de fibras rápidas, ela tá bem boa. A gente vai trabalhar no tratamento, para chegar a 10 também. Mas o que essa paciente mais precisa aqui é essas fibras de resistência, essas fibras de sustentação, beleza? E daí, chegando no ECT, o E dela, que é essa elevação da parede vaginal durante a contração, ela é positivo, tá? Então, ela tem essa elevação, porque o grau de força dela é um grau de força bom, tá? A cocontração, ela tem, sei lá, ela contraiu o glúteo junto. Então, beleza, ela tem um grau de força boa, mas ela tem uma cocontração. A gente tem que tentar ensinar ela a isolar essa musculatura para não ter essa cocontração. Nos exercícios, a gente vai trabalhar isso, tá? E o timing aqui, que é a contração involuntária na tosse, eu vi que ela tem presente, isso é ótimo. Então, eu pedi para ela tossir e sem eu pedir para ela contrair, ela teve a presença dessa contração involuntária. Contração positiva, timing, essa parte, timing presente. Então, ela tem essa contração involuntária. Então, essa paciente aqui é uma paciente com assoalho pélvico que já é funcional, tá? Ela pode vir com alguma queixa, vai ser uma paciente que a gente vai conseguir um ganho rápido, tá? Um ganho, claro, que se a paciente se dedicar também, né? Que tem isso, a gente passa bastante exercício para casa e tudo mais. E então, se ela conseguir, se ela se dedicar, vai ser uma paciente que em poucas semanas aí ela já vai ter uma melhora clínica satisfatória, tá? Aí os outros 2 exemplos que eu coloquei ali seriam 2 exemplos, um exemplo de um perfect bem, que a gente, com bastante fraqueza muscular, né, um P1, que não tem sustentação, que não tem repetição, consequentemente, que na força rápida ali, ela também não consegue realizar muitas vezes, o assoalho pélvico dela já cansa, tá? Não tem sustentação, não tem elevação ali da parede vaginal e também não tem contração do assoalho pélvico e tem a cocontração. Então, ela contraiu tudo, menos o assoalho pélvico com eficiência. Então, é um assoalho pélvico que a gente vai ter que trabalhar bastante. E o último que eu coloquei aqui seria um assoalho pélvico bem legal, super bom, que normalmente não vai com queixa de incontinência urinária para o nosso tratamento e para o nosso consultório, e se for, é porque não tem funcionalidade. Daí a gente tem que trabalhar exercício de contração e ativação desse assoalho pélvico em exercícios, na academia, tudo, a gente vai orientar tudo em relação a isso, porque é um assoalho pélvico forte que não tem função, que pode não ter função. Então, um P4, né, de 0 a 5 é um P4, que é uma contração satisfatória, consegue segurar por 8 segundos, 5 repetições, então é uma contração bem efetiva. A contração rápida, 10 contrações, ela conseguiu chegar no máximo que a gente chega no Perfect, que é 10 repetições. Então, a contração rápida dela tá bem legal. Ela tem essa elevação da parede vaginal e ela tem a contração involuntária e não tem, ausente a cocontração. Então, esse assoalho pélvico aqui é um assoalho pélvico
10. Beleza? Então, era isso. Que bacana. Stephanie, tem como você voltar para o primeiro slide para Lohane e você? Eu não estou conseguindo fazer aqui, mas uma foto para registrar o momento, para a gente colocar nas redes sociais, né, Lohane? Isso. Acabei usando até a mesma fotinha da aula passada, apesar de ter mudado os slides. Não, mas ficou ótimo. Tem essa daqui também, ó, qual preferem? Essa ou essa? Coloca abertura mesmo. Acho ótimo essa daí. Lohane, vamos abrir as câmeras, então? Eu vou abrir a minha câmera também. De manhã a gente não está tão bem, mas dá pro gasto. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Pronto? Aí passa outra, Stephanie, só para ficar a segunda, só para a gente fazer uma... Quem que tá tirando? Lohane está fazendo, eu não estou conseguindo. Ah, não, então peraí, era eu para eu fazer? Então eu faço, peraí. Continua aí, eu vou fazer então aqui. Foi a primeira. Só um minutinho. E foi a segunda. Pronto, eu vou fazer. Ele faz um coraçãozinho para vocês. Aí, ó. Que a gente ficou até o final, né? Eu não consigo porque eu tô tirando Mas, assim, agradecer, gratidão, Lohane, você que ficou até o final, Stephanie também, e a todo mundo que participou, né? Que no pleno sábado é difícil juntar, né? O pessoal para participar, mas muito obrigada, prof. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Que nem a professora falou, quando a gente está falando, quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo também. É a melhor forma de aprender. Então, eu fico muito feliz com esses convites. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Sim, e obrigada também, Lohana, por todas as perguntas. Foram perguntas bem importantes, de extrema importância, bem participativa. Fico muito feliz com isso, né? Que daí não fica um monólogo, a gente consegue conversar, consegue interagir, e a aula fica mais rica. E a gente teve até a participação da professora, que entrou para ver um pouquinho o projeto, né? Para participar. E é um projeto que ainda não foi para o papel, é só um piloto aqui para mim ver como é que vocês reagem a isso. Professora, vamos estruturar isso então, que eu estou animada. E o intuito é esse, é troca de conhecimento, capacitação. Nós vamos ter, Stephanie, quando tiver, eu vou falar para você, nós vamos ter urologista aqui, neurologista, mesmo. outros amigos meus do Nordeste, do Norte, do Sudeste, entendeu? Então, assim, eu acho que o professor ele não é dono do conhecimento, eu não sou dona dessa área, nem ninguém é, então, assim, eu não quero que vocês tenham só a minha visão. Então, vou abrir hoje... Eu vou querer participar dessas aulas também, se possível, para aprender mais. Com certeza. Nós vamos ter a Miotec aqui, quem desenvolve tecnologia para assoalho pélvico, vão participar, vão demonstrar, vão mostrar o laboratório deles lá, entendeu? Então, e esse material também vai ser bom para quem quiser aprofundar, né? Muitas pessoas não têm dinheiro para fazer um curso, né? Para assistir novamente também, quando ficar com alguma dúvida. Isso. Né? Peraí, tem essa aula que eu posso ver lá, né? Para relembrar algum ponto específico. Isso é bem legal. Lohana, que conhece a realidade dos nossos alunos, aí você também, Steph, tem aluno que tem vontade de fazer um curso, conhecer, então não tem, então é uma oportunidade de a gente deixar também aí material, e aí vamos ver se a gente consegue certificação. Eu vou te mandar também os slides, prof. Eu sei que tá bem, só tá as escalas, mas eu acho que... Sim, porque aí já fica tudo lá na pastinha, entendeu? E aí quem quiser ter acesso, eu vou dando acesso. Viu? Beleza. Beijo. Obrigada. Beijo. Muito obrigada, gente. Pelo orgulho de ser departamento de fisioterapia, né? Tenho muito orgulho. De prevenção e reabilitação em fisioterapia da UFPR. Tenho orgulho porque você saiu,
top e todo mundo sai top desse departamento. Isso aí, isso Beijo, mesmo. beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Até a tchau. próxima. Até, tchau.